Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à disciplina transversal de métodos de pesquisa e estatística. A gente vai estar aqui com os vários professores da Universidade Federal do Paraná, e daqui a pouquinho vocês já vão ter as primeiras informações, vão ter os primeiros contatos com os nossos professores. Meu nome é professor André Rodak, eu sou coordenador de programas da universidade. É um prazer muito grande estar e contar com todos vocês aqui, especialmente nesse momento delicado de pandemia, né, onde nós temos aí a possibilidade de estar levando conteúdos e bons conteúdos até a casa de vocês, para que vocês permaneçam em segurança. Né, eu acho que esse é o nosso principal objetivo. E também fazer com que vocês, né, tenham uma excelente oportunidade de aprendizagem junto com esses professores que reúnem um expertise fantástico da nossa universidade. Essa disciplina, além dos alunos da própria Universidade Federal do Paraná, ela também está sendo ofertada em parceria com as universidades do estado. Então, nós temos aí alunos de praticamente todo o estado do Paraná, né, que é um prazer ter todos vocês aqui. Esperamos que vocês tenham um proveito fantástico da disciplina. Tá? E, antes de mais nada, eu queria só passar algumas pequenas diretrizes para vocês, para que nós possamos, aí, ao longo de todo o percurso da disciplina, termos uma interface, né, muito interessante entre todos os professores, todas as atividades que vão ser feitas, como a disciplina vai ser conduzida, enfim, todo um conjunto de informações que são altamente relevantes para vocês. A primeira coisa que eu gostaria de pedir para vocês, tá, é especial atenção com relação a alguns processos de controle da disciplina. O que me refiro aos processos de controle? O primeiro deles, para assistir a disciplina, as aulas, você tem dois links. Tá? Você tem um link que permite com que você acesse as disciplinas como um aluno ouvinte, ou como qualquer pessoa externa que pode assistir a disciplina, não tem problema nenhum. A nossa página da universidade, né, prppg.ufpr.br, você consegue clicar. Quando você entra como aluno ouvinte, ou como ouvinte, você não consegue fazer o acompanhamento dos materiais, você não consegue interagir com o chat, você tem um conjunto de limitações, ainda que você possa ouvir a aula. Então, nós pedimos que todos os alunos, todas as pessoas que estão matriculados, que façam o seu login a partir da plataforma Siga. Todos os alunos receberam lá, os que são externos à universidade, um caminho para que vocês entrem na plataforma Siga e façam o login dentro da plataforma. Lá dentro, vocês vão ter acesso ao Moodle, aos materiais, aos formulários, aos slides, transparências. Todo esse material vai estar disponível lá. Essas aulas também são gravadas e elas vão estar disponíveis para vocês poderem assistir novamente aos conteúdos das aulas, se assim vocês desejarem. Mas tudo isso exclusivamente com o login que vocês receberam do SIG. Tá? Isso é muito importante que vocês mantenham esse login. Né? O seu login é o seu CPF, a senha você define. Né? Se você tiver esquecido a senha, clique lá, esqueci minha senha, e você vai receber uma nova senha no seu e-mail ativo. O controle é pelo seu e-mail. Por favor, mantenha isso atualizado, tá? E mantenha sempre um e-mail de contato lá dentro da plataforma Siga para que você faça todo o processo de acompanhamento. Ao longo da disciplina, tá, a gente controla a frequência ao longo da aula. Tá? O que significa isso? Você precisa estar logado dentro do Siga, e uma vez logado dentro do Siga, você necessariamente precisa entrar com uma palavra-chave, uma palavra passe. Tá? Às vezes, a palavra passe é qualquer uma, por exemplo, universidade, qualquer palavra. Tá? E você precisa escrever essa palavra lá dentro do Moodle para que você demonstre interação com o sistema. Não basta você ligar o computador e ir embora. Se você fizer isso, você tem boa possibilidade de ter falta consignada para você. Tá? Então, é uma aula que ela vai para você e você precisa interagir. Tá? E a interação se dá por conta dessas palavras-chave que vão ser passadas ao longo da aula com os nossos monitores aqui. Tá? Então, em algum momento, os monitores interrompem o professor, param o professor por um segundinho e passam a palavra-chave que vocês devem estar inserindo lá dentro do sistema. Tá? Sem isso, você não vai ter frequência. Então, por favor, muita cautela, muita atenção,
para essas questões todas de como você faz, né, essa vinculação. Esse é o primeiro aspecto. Qualquer problema que você tenha, para os alunos da Universidade Federal do Paraná, vocês devem fazer contato através do e-mail transversal@ufpr.br, tá? E essas relações de matrícula, cancelamento, tudo mais que você precise, essas questões podem ser resolvidas ou esclarecidas através desse e-mail. Para os alunos que nos acompanham e são vinculados a outras instituições, né, ao TFR, UniOeste, o EPG, todas as nossas universidades do Estado, vocês devem contatar a pessoa responsável na sua instituição. A sua pró-reitoria tem essa pessoa de contato, né, para que você tire qualquer esclarecimento. Esses esclarecimentos eu estou me referindo exclusivamente à questão de administrativo. Tá? Para que vocês possam, durante a aula, fazer qualquer pergunta, qualquer questionamento aos nossos professores, você deve utilizar a ferramenta do chat que você encontra lá naquela sua tela quando você entra com o login do SIGA. Tá? Então, vocês devem ter em mente também que as imagens elas têm um atraso de 10 a 15 segundos, tá? Enquanto o tempo real e o tempo que você está recebendo a nossa imagem. Portanto, às vezes as perguntas elas demoram um pouquinho para serem processadas. Tá? Então, por favor, vocês encaminhem todas as suas perguntas para o chat, que os nossos monitores vão estar passando instantaneamente para os professores, e os professores vão poder estar respondendo aos seus questionamentos sem problema nenhum. Tá? Muitas vezes, alguns questionamentos talvez não consigam ser totalmente abordados durante a aula, e em alguns momentos talvez eles precisem ser respondidos posteriormente por vocês, para vocês, pelos professores. Tá? Então, se a sua pergunta não for respondida, tá? Aguarde um pouquinho, tenha paciência. Mais última questão técnica, tá? É que esse delay e o que você está recebendo na qualidade não depende só daquilo que nós estamos transmitindo, mas também depende da sua conexão em casa. Tá? Então, por favor, fique perto do modem, se for o caso, tenha preferência por utilizar um cabo, tá? E muitas vezes isso pode, mesmo assim, ter interferência do sinal, que é uma coisa que a gente não consegue controlar. Tá? Então, em alguns casos, talvez se você perdeu o nosso sinal, por favor, aguarde um pouco, nós estamos fazendo todo o possível para manter o nosso sinal extremamente constante. Na aula de manhã, de metodologia da pesquisa, nós não tivemos nenhum problema e tivemos uma transmissão muito tranquila, uma qualidade muito boa para todos os alunos. Tá? E a gente espera que vocês tenham essa oportunidade de estar aí fazendo o acompanhamento da melhor maneira possível, tá? Com todos os cuidados necessários para a entrega de material, qualidade da informação. Os professores, eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito com eles, né? São pessoas assim bastante de profundo conhecimento, mas também são pessoas que têm um ótimo humor, né? Para a gente poder estar dando algumas risadas com esses professores aqui. E eu acho que o que mais importa, que eles possam contribuir muito no seu processo de formação. Tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a disciplina, por favor, entrem na nossa página, tá? ufpr.br, prppg, tá? prppg.ufpr.br, e vocês lá vão poder fazer todo o acesso aos materiais, aos indicadores, e enfim, ao conjunto de outras informações que vocês considerem importantes para que vocês consigam seguir a disciplina a contento. Tá? Então, nesse momento, eu vou estar convidando aí o nosso coordenador da disciplina, o professor Paulo Justiniano, que vai ser a pessoa que vai começar a comandar isso aqui. Vocês vão ver que nós temos aí vários professores que vão estar interagindo com vocês. Tá? E à medida que vocês vão tendo perguntas, por favor, utilizem o chat, que nós vamos ter todo o prazer em estar com vocês, em tentar responder essas questões aí. E à medida que a disciplina for transcorrendo, eu tenho certeza que vocês vão adorar todo o conteúdo, a forma com que ela está sendo ofertada nesse momento de novidade. Né? Para muitos é uma novidade estar tendo aulas dessa natureza e dessa forma. Tá? Então eu espero que vocês realmente tenham um ótimo proveito, que vocês consigam curtir bastante a disciplina e ter um sucesso, uma experiência aí bastante prazerosa, tá bom? Então, professor Paulo, por gentileza, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, boa aula a todos vocês. Então, boa tarde a todos. É uma satisfação poder dar início a essa atividade promovida pela Universidade Federal do Paraná, em parceria com outras instituições. Eu deixei esse aviso aqui, antes de qualquer coisa, que nós
disparamos um e-mail pedindo que os nossos participantes preenchessem os questionários. Quem já preencheu lá no começo do curso, antes da interrupção, devido à quarentena, não precisa responder de novo, a resposta foi armazenada. Se alguém respondeu 2 vezes, não tem problema. E enquanto eu vou falando aqui, quem não respondeu pode aproveitar para responder esse questionário. É só clicar nesse slide aí, clique aqui para este questionário online e fazer o preenchimento. Nós já estamos com mais de 600 questionários respondidos, então eu agradeço vocês a participação. Eu vou deixar isso aqui um pouquinho, enquanto eu vou fazer uma breve fala, que é para dizer, primeiro, do agradecimento meu pessoal e do Departamento de Estatística, como um todo, na confiança depositada pela Pró-Reitoria, pela Reitoria da Universidade, na figura do professor Rodak, nosso coordenador na Pró-Reitoria. Nós estamos oferecendo essa disciplina pela 3ª vez. Das outras vezes, então, tivemos o esquema misto, presencial e remoto, e agora inteiramente remoto. E essa circunstância nos obrigou a rever algumas práticas, tentando manter o melhor possível o espírito da disciplina como ela foi ministrada, mas também pensando um pouquinho nessa forma de interação um pouco diferente das outras ofertas. Então, nesse sentido, é uma responsabilidade que a gente encara como muito grande. Esperamos estar dando a nossa contribuição. Reitero o agradecimento e a confiança através do professor Rodak. E vou falar um pouquinho aqui do nosso plano para hoje, nossa primeira aula. Mas antes disso, eu gostaria de dizer o seguinte: uma disciplina como essa, para acontecer, tem uma quantidade de coisa nos bastidores que é realmente inimaginável, né? Nós temos várias pessoas botando esforço nisso, várias pessoas que silenciosamente, discretamente, trabalham para que isso ocorra. Eu não vou citar todas elas aqui, mas eu vou fazer um agradecimento especial a toda a equipe que apoia o curso na PRPPG. Eu vou citar, então, a Larissa, e em nome dela eu vou agradecer a toda a equipe da PRPPG, a Larissa, que não tem problema que ela não resolva, realmente incrível. O Apolinário, eu vou citá-lo para, em nome dele, agradecer toda a equipe da SUCOM e da UTF-PRPV, que faz com que isso aconteça. Esse curso tem tido um apoio crescente, cada vez maior, do Departamento de Estatística, do grupo de professores do LEG, do departamento, mas mais recentemente o departamento como um todo. Vários colegas vão participar desse curso de diferentes formas, alguns ministrando aula, outros dando apoio de diferentes formas. Então, o departamento realmente tem tomado essa proposta muito a sério. E o nosso ponto de contato, um agradecimento muito especial à Cali, ao Daniel, ao Gabriel e o Lineu. A Cali, que está como coordenadora geral da monitoria. O Daniel e o Gabriel são alunos da graduação do curso de Estatística. O Lineu é ex-aluno nosso e agora pós-graduando. Ele não vai poder estar com a gente em todo o curso, mas mesmo com as restrições que aconteceram, ele está nos apoiando, e hoje mesmo nós vamos ter muito material do Lineu aqui na aula. Então, agradeço aos monitores, que também são peça fundamental para que esse curso aconteça. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos os participantes do curso. Nós temos alunos de diferentes setores da UFPR, praticamente todos os setores. Então, é um prazer poder interagir com a nossa instituição como um todo. Mas nessa oferta em particular, a gente tem colegas de outras instituições, como vocês podem ver aí no slide. E eu gostaria, então, de saudar os participantes do curso que vêm de outras instituições, de outras universidades do estado do Paraná, e dar a vocês, em nome da UFPR, as nossas boas-vindas. Boas-vindas às nossas aulas, ao nosso curso, mas à UFPR como um todo, que recebe vocês aí com muita alegria. Para que esse mecanismo funcione, foi criada, através dos contatos institucionais, a figura dos representantes institucionais, que nós temos aí, a professora Estela, IFPR Guarapuava, o professor Rony, da UEMP, o professor Marcelo, da UEPG, o professor Gian, da Unilo, o professor Gerry, da UniOeste, e o professor Luciano, da Unicentro. Nós nos reunimos algumas vezes online, ainda antes dessa interrupção, tive a oportunidade de conversar online com todos eles.
mas eu gostaria de registrar o agradecimento e reforçar o que o Rodak falou, que para os participantes do curso dessas instituições, essas são as pessoas de contato, de primeiro acesso, né? Elas que são as pessoas que vão prover a primeira interação com vocês aí. Esse nosso curso, vocês imaginam, a gente está com algo em torno de 600 participantes, ele requer uma certa organização da nossa parte, que torna essa disciplina diferente de uma disciplina usual de pós-graduação, que tipicamente tem uma turma reduzida de alunos, às vezes 5, 10, 15 alunos. Turma de pós-graduação não raramente tem essa dimensão, onde tudo se ajeita na turma. Na escala de por volta de 600 alunos, a gente precisa ter uma logística um pouco mais organizada. Então, nós temos aí os representantes institucionais como primeiro acesso das instituições parceiras, e nós temos centralizados na equipe técnica da TRPPG, e o que envolve também o pessoal da SUCOM, da UFPR-TV, toda a questão logística, operacional, burocrática, acesso ao sistema, cadastrei no Moodle, não cadastrei, esse tipo de questão é tratada por eles. Questões acadêmicas e de conteúdos do curso são tratadas pelos monitores e, se necessário, eles me acionam, né? Há muitas coisas que acontecem que são comuns e eles me acionam. Então, para isso, nós criamos esse e-mail que vocês estão vendo aí no slide, que é o mepc2020@ufpr.br, e todo e qualquer questionamento deve ser enviado para este e-mail. Os monitores vão encaminhar para a TRPPG, vão responder ou vão solicitar que eu entre para dar alguma resposta, e eles vão ser o filtro, então, dessa comunicação, né? Vocês não sabiam disso antes, né? Algumas pessoas me contactaram pessoalmente em função das mensagens que eu mandei nos últimos dias, e peço desculpas aí que houve um probleminha, a mensagem que eu mandei no final da semana passada, só por alguma razão não atingiu a todos vocês, só ontem que a gente conseguiu atingir a todos, mas alguns me escreveram no e-mail pessoal. Eu vou pedir, por favor, não escrevam no meu e-mail pessoal, nem de nenhum de nós, porque nós não daremos conta de organizar os conteúdos dos e-mails. Imagina eu respondendo e-mail de 600 alunos, além dos e-mails que a gente já recebe normalmente, né? Então, eu peço que a gente centralize dessa forma para que a gente mantenha uma organização aí dos fluxos. E aí, lá dentro do e-mail, os monitores vão separando por categoria de assunto, em função do contato de vocês. Então, quem me escreveu não tem problema, né? Não sabiam ainda, né? Mas daqui para frente fica combinado de sempre usarem esse e-mail aqui. E aí, esse é um curso sobre estatística. Se ele é um curso sobre estatística, a gente precisa, primeiro, ter uma percepção do que vocês acham que é estatística. Então, eu vou pedir para que a gente comece a aula com uma pequena atividade, que é vocês acessarem esse link, vocês podem criar aí, clicar nessa palavra, este link, ou quem tiver aí um leitor de QR Code, pode ler esse QR Code, vai abrir uma tela e vocês vão escrever nessa tela 3 palavras com que vocês associam com estatística. O que é? Quais são as ideias, as palavras-chave que vocês associam com estatística? Eu vou pedir que vocês façam isso nesse momento, por favor, e vou dar uns 5 minutinhos aí para que vocês coloquem essas palavras-chave. Então, embora ainda esteja ativo, eu já vou começar a fazer uns comentários. Primeiro, vocês entenderam agora por que eu pedi para escrever tudo no singular, porque a gente, nessa ferramenta, sem pré-processar aqui o resultado, a gente não distingue entre palavras que aparecem no singular e no plural, a gente não unifica, na verdade. Ele separa, por exemplo, quem escreveu número com quem escreveu números, né? Essa ferramenta aqui, que ano passado a gente fazia uma nossa aqui do próprio LEG, que esse ano eu troquei por esse site, ela tem algumas palavras escritas de tamanho que a minha presbiopia não permite avaliar. Mas algumas palavras têm um surgimento dominante aí, que são as palavras maiores, né? Nessa que se chama word cloud, nuvens de palavras. E a ideia de dado ou dados, se a gente pensar que dados é a palavra que mais ocorre, e dado está ali do lado também, é uma das que mais ocorre, se a gente somasse, é sem dúvida a palavra predominante. Nós temos outras palavras que se destacam, análise,
que também foi escrita de diferentes formas, mas também aparece de forma dominante, assim como aparece probabilidade, aparece significância, que é um termo um tanto quanto técnico em estatística. Alguns escreveram aí, eu vi agora há pouco, o valor P. Tem uma palavra bastante interessante que é informação, vamos conversar sobre ela. Comparação é uma análise, é uma palavra que aparece também, decisão. E tem palavras opinativas, tem gente que escreve lá difícil, né? Então, também é válido, né? A palavra amostra, amostragem, amostras também ocorre, a palavra experimento, uma palavra importante, a palavra precisão, projeção, são a série de palavras que a gente vai encontrando. E também vamos encontrar a área de aplicação, tem alguém ali, algumas pessoas escreveram finanças, e eu já vi outras áreas específicas. Então, eu queria fazer uma reflexão com vocês, inicial, né? Primeiro, a gente vai falar de algo que, vocês veem pela própria diversidade de palavras, é bastante amplo, bastante diverso em termos de percepção. O que as pessoas percebem por estatística, ou acham que são as ideias centrais de estatística, é altamente variável. Eu também queria pensar com vocês que nessas palavras, algumas são mais, digamos, relacionadas com ideias. Por exemplo, informação, organização, que é uma coisa que aparece, interpretação, confiabilidade, são coisas mais relacionadas com ideias. Outras são relacionadas com instrumentos, números, matemática, tabelas, etc. Outras com procedimentos estatísticos, estimativa, porcentagem, média. Outras ligadas a conceitos, por exemplo, significativo, né? Mais na linha do que eu falava inicialmente. Então, nós temos aí uma diversidade de coisas, e é um pouco sobre isso que se apoia a ideia desse curso. Porque esse curso, ele quer fazer algo que é passar por essas ideias e talvez ajudar a gente a encaixar as coisas, ou olhar as coisas de uma forma mais panorâmica sobre estatística. Porque, em maneira geral, o nosso público desse curso, que daqui a pouco a gente vai conhecer melhor, são pessoas que vão fazer uso da estatística nas suas áreas específicas de conhecimento, né? Se tivermos, serão muito poucos alunos aqui que querem trabalhar com a estatística pela estatística, com metodologia estatística. O público desse curso são pessoas que vão ter o apoio da estatística no trabalho nas suas áreas substantivas de conhecimento. E aí, essa é a grande pergunta que eu e meus colegas no departamento fizemos a nós mesmos, né? Que curso a gente oferece numa situação dessa? Nós temos experiência de oferecer cursos para pós-graduações específicas. Por exemplo, minha colega Silvia Shimacura é professora do método da pós-graduação em saúde coletiva. Então, existe um conjunto de metodologias, terminologias, inclusive específicas de aplicações de estatística na saúde, que ela trata lá, que não necessariamente vão aparecer aqui ou não necessariamente são usadas, por exemplo, na área de finanças, mencionada na nuvem de palavras. Então, essa é uma decisão que nós tivemos que tomar. Esse não é um curso que vai se especializar no uso da estatística de uma determinada área, mas ele pretende, como o nome sugere, ser transversal às diversas áreas. Então, nós vamos focar nas ideias mais gerais. Mas, olhando de novo as nuvens de palavras, eu vou sugerir que, além dos campos conceituais e das ideias mais gerais, como informação, etc., palavras que aparecem ali, a gente poderia dizer que elas podem ser classificadas em 3 grupos que têm a ver com contatos prévios que vocês tenham tido em cursos de estatística. Aquilo que se refere a dados e manipulações e resumos e visualizações de dados, obtenção de dados, etc. Então, aquele conjunto de ideias que diz respeito à obtenção e tratamento de dados. Tem algumas palavras, mas uma em especial, probabilidade ou probabilidades,
que é um conceito basicamente abstrato, é um conceito matemático, né? Não existe probabilidade, você não enxerga a probabilidade na natureza, é um construto matemático, como muitas das coisas da matemática, mas que descreve fenômenos que são perceptíveis. Então, a palavra de probabilidade é fundamental e ela vai ter que ser mais profundamente tratada aqui, né? Já vamos adiantar que probabilidade é essencialmente uma medida de chance, né? Quando eu atribuo um número, uma quantidade, alguma chance. Então, essas palavras e essas ideias também representam momentos da parte inicial do nosso curso. E, finalmente, o terceiro campo de ideias, que está ligado com algumas coisas que foram escritas ali, como significância, como valor P, intervalo de confiança, precisão, elas estão muito ligadas com essa terceiro e último grupo de ideias que a gente está chamando de inferência, que é basicamente, olhando uma parte, o que eu posso concluir sobre um todo. O exemplo clássico, fácil de entender disso, é uma pesquisa eleitoral onde você olha um grupo de indivíduos que é entrevistado e tenta tirar a conclusão sobre a intenção de voto de uma população como um todo. Então, esse processo, ele por si, ele exige elementos dos dados, que são a primeira parte das ideias, tanto a obtenção de dados confiáveis de uma forma confiável. Vejam, por exemplo, agora o inquérito sorológico que está sendo proposto para estudar a Covid, tem um importante, conduzido pela Universidade Federal de Pelotas. E aí você fala, nossa, como que eu faço uma obtenção de dados para que eu faça uma boa inferência sobre a prevalência da Covid na população brasileira nesse momento? Eu tenho probabilidades porque esse processo é incerto, desde a escolha dos indivíduos que vão participar dessa amostra, mas a própria necessidade de, no processo de inferência, expressar que aquilo que eu vejo é uma estimativa e, portanto, ela é imprecisa. E a precisão ou imprecisão dessa estimativa, ela tem, na ideia de probabilidades, a sua forma de ser quantificada, né? E aí, uma série de métodos que alguns de vocês já devem usar nas suas áreas tem a ver com essa ideia de inferência. E aí, em inferência, eu estou incluindo, inclusive, predições, projeções que são feitas com estatística. Então, esses são os três grandes temas que quem fez um curso de estatística na graduação foi exposto. Esse é basicamente a função do papel de um curso básico de estatística, que é falar de análise descritiva, probabilidades e inferência estatística. Qualquer curso básico de estatística se divide nessas três pernas principais. Nós vamos revisar isso aqui nesse curso com vocês, talvez com uma roupagem um pouco diferente do que é tradicionalmente oferecido nos cursos de graduação. Esse curso nosso, ele tem uma forte inspiração em dois livros que eu gosto muito, que a referência completa vai estar na última página desses slides, que eu gosto muito da forma, embora a gente não vá se basear integralmente, nós não vamos adotar esses livros como os livros textos. Mas são dois livros que me agradam muito, porque eles fazem uma apresentação de estatísticas a partir de problemas. Um do professor Peter Deagle e da Amanda Chetwynd, da Universidade de Lancaster, que é um livro mais recente um pouquinho, que o professor Peter ministrava na Universidade de Lancaster um curso com características um pouco semelhantes a esse aqui. E esse curso tinha um material, e esse material acabou virando esse livro que vocês estão vendo aí. Eu tive a oportunidade de ser monitor desse curso por alguns anos, quando eu lá estava, e acompanhei o crescimento e a gênese desse livro, que inspira um pouco a ideia desse curso. E tanto esse livro, o professor Peter falava de um trabalho um trabalho anterior, dos professores Deborah Nolan e Terry Speed, que constrói um livro baseado em estudo de problemas, com a mesma orientação também, alguns anos antes. Todos esses livros têm materiais online, têm complementos, e algumas partes deles nós vamos explorar nesse curso, embora não integralmente os livros. Uma coisa que eu gostaria de dizer, que essa frase é de um livro um tanto antigo, ele está como 2005 ali, mas isso é a edição mais recente. Esse livro, salvo engano da minha parte, meus colegas podem me corrigir, é um livro da década de 80, que se chama Design of Experiments. É o famoso Box, Hunter e Hunter, são três autores, George Box e os Hunters, que eles têm uma frase que me agrada muito, que é
a frase que vocês estão vendo aí no slide, que mais importante que entender um conjunto de métodos e técnicas é entender o pensamento estatístico. Essa frase define esse curso. Nós vamos passar por métodos e técnicas estatísticas, não exatamente no sentido de fazer um treinamento nesses métodos e técnicas. Como eu dizia anteriormente, esses métodos e técnicas necessários para vocês vão ser específicos de cada área. Mas o que a gente vai fazer é passar por alguns métodos e técnicas com a ênfase, não neles em si, nos detalhes específicos de cada método e técnica, mas com a expectativa de mostrar os aspectos gerais de qual que é o olhar e o pensamento estatístico sobre problemas da ciência, onde a estatística é chamada a colaborar. Qual que é o olhar estatístico na compreensão e no auxílio à tomada de decisão. Então, nesse sentido, vale a pena uma frase que eu não coloquei aqui, mas que me ocorre agora, que eu gosto muito de citar com meus colegas, que tem no livro de Estatística Aplicada à Economia, de dois autores com sobrenome Winnicott, que falava assim: usa a estatística como bêbados e o poste, mais pelo apoio do que pela iluminação. Então é isso, a estatística ela dá um apoio às ciências de diversas áreas, por isso que vocês estão procurando esse curso, e a nossa ideia é não fazer o chamado cookbook approach, né? As receitas de bolo para estatística. Para resolver esse meu problema aqui, eu preciso usar tal método e técnica, então como é que eu faço isso aqui? Não é essa a nossa função aqui, não é essa a nossa ideia. Nossa ideia é falar de forma mais geral, de tal maneira que a gente espera que vocês fiquem confortáveis. Se não de fazer análise mais técnica, mais específica, mais detalhada dos seus dados, mas de melhor compreender a leitura de artigos que utilizem estatística, maior clareza em alguns termos técnicos associados com a estatística e uma capacitação de, eventualmente, progredir naquele método específico que você necessita na sua área. Então, esses pontos que eu falei estão todos escritos aqui, né? Eu vou enfatizar o terceiro, nossa ênfase são nos conceitos, no método, quer dizer, como que é a metodologia estatística para atacar um problema, as suas abordagens, e também vamos falar de paradigmas. A estatística não tem uma visão única sobre determinados assuntos, isso vai ser um tópico que nós vamos explorar em algumas aulas aqui, né? Então, nesse sentido, nós queremos fazer uma exposição e discussão de ideias centrais de estatística e não de técnicas específicas, né? E tentar desenvolver uma análise crítica e interpretação no conceito dos exemplos. Eu vou fazer uma pausa aqui só para falar o seguinte: esse momento que a gente vive da pandemia, ele é particularmente rico nisso, porque nós somos bombardeados diariamente pela imprensa, nas conversas sociais, nas redes sociais, de todas as formas, de números, interpretações, figuras, gráficos, e uma visão crítica desses números é muito importante. Não se trata de maximizar ou minimizar a dramaticidade, a importância e a delicadeza dos momentos que a gente vive, mas é a ideia de que nós temos que estar atentos, porque a nossa percepção da realidade pode ser muitas vezes mal conduzida por números que nos são apresentados de uma forma que nos assustem ou que nos deem uma visão diferente da realidade daquilo que ela é. Tanto no sentido de não perceber a gravidade do problema, quanto no sentido de não perceber a situação oposta. Então, é necessário equilíbrio, olhar os números, entender que eles são limitados, entender que há várias formas de se interpretar e ler uma informação, entender que dificilmente um único número, um único gráfico, uma única análise configura a informação confiável sobre um fato. Às vezes a gente tem que combinar várias fontes de informação ou várias formas de olhar para os dados para construir um raciocínio em cima do problema que a gente está em mãos. Então, nesse sentido, eu também espero que a gente tenha uma contribuição aqui para vocês, não no sentido de discutir o problema em si, mas de trazer a atenção da importância
de como olhar os dados e como interpretar os dados. Então, nesse sentido, a gente puxou um pouquinho mais para já a segunda aula, uma parte do curso que eu tenho muito carinho por ela, que o nosso colega Valmos Eliane vai conduzir sobre visualização de dados, onde a gente vai trabalhar um pouco, não só com a interpretação, mas também com diferentes opções de visualização de dados que são importantes. Nós vamos passar por isso na aula de hoje e vamos ter uma continuidade na aula seguinte. A Kali, que agora coordena o grupo de monitores, né, quando eu expliquei para ela ano passado o que era a ideia desse curso, ela falou, então, professor, esse curso é o Globo Repórter da estatística, né, o que é, onde vive, de que se alimenta. Então, está aí a percepção da Kali, vendo a ideia do curso. É algo que permite uma visão panorâmica sobre o assunto, né, não necessariamente se prendendo nos detalhes. Esse nosso curso tem dois momentos. Ele tem uma parte inicial, que é uma revisão repaginada e com alguns elementos novos de um curso de estatística típico que a gente dá de introdução de estatística. E tem um segundo momento, que são métodos estatísticos, onde nós vamos visitar várias metodologias de forma ilustrativa. Então, para esse primeiro momento, a primeira metade do curso, esses dois livros são dois livros em português, escritos por professores da USP, todos 4 professores da USP, que são dois livros que a gente gosta muito aqui no Departamento de Estatística, tanto eu quanto meus colegas. Existem vários outros, a literatura de livros de estatística básica ela é extremamente extensa, mas esses são dois livros que a gente diz que são boas fontes de referência para a primeira parte do nosso curso. Todo ano a gente lê, olha, outros materiais, então eu peguei alguns livros, não em português, mas alguns livros que eu tenho olhado esses dias e que eu gostei muito também. Eles me foram recomendados por um professor do IBGE que vai estar com a gente aqui nesse curso. O primeiro é Seeing Through Statistics, da Jessica Utz, bastante interessante a abordagem que ela mostra disso. E o segundo, esse Chance Encounters, tem uma versão em português, Encontros com Acaso, que são livros também que eu gosto bastante, gostei bastante da apresentação deles. De novo, essa lista não é extensiva, existe uma enormidade de livros de qualidade, muitos deles direcionados para determinadas áreas, existem livros de estatística direcionados para ciências sociais, para ciências agronômicas, para ciências econômicas, para biologia, para ecologia, jurimetria, etc. Mas esses são alguns livros de contexto geral que, de maneira nenhuma, eu estou dizendo aqui que são os melhores, né? São simplesmente alguns livros que a gente recomenda, mas a lista seria muito extensa para a gente cobrir tudo isso. Antes da gente falar um pouquinho mais de estatística, eu queria compartilhar com vocês, quando eu estava preparando esse curso para o ano passado, eu estava, por acaso, lendo o livro Sapiens, que eu imagino que muitos de vocês tenham lido, e para quem não lê, é realmente um livro que vale a pena a gente ler, do Yuval Harari, que se tornou uma personalidade bastante influente aí, um historiador que tem ideias e apresentação de ideias de uma forma muito organizada, tem sido muito demandado, virou quase que uma figura onipresente aí nas visões de futuro. E esse é o primeiro de uma série de 3 livros que ele lançou, o segundo Homo Deus e o terceiro 21 lições para o século XXI, onde ele faz, aí, conforme o título anuncia, uma breve história da humanidade. E lendo aquilo e pensando no curso, né, para minha surpresa, ao ler eu fui encontrando, sob a visão do historiador, como que ele vê a inserção, do ponto de vista de evolução da sociedade humana, a inserção do uso das ideias de estatística. Então, o livro é organizado nesses 4 itens que vocês veem aí, em Revolução Cognitiva, Agrícola, Unificação da Humanidade e Revolução Científica. Ele coloca isso como uma divisão de 4 grandes ciclos da história da humanidade. E aí, nesse último ciclo, então, ele coloca algo que, para nós, vai ser uma palavra que vai nos perseguir. Apareceu pouco ali na nuvem de palavras, não me lembro de ter visto, talvez esteja lá, mas não me lembro, que é a palavra de incerteza.
a percepção da incerteza e a noção da incerteza, que é tão intuitiva para nós, mas o tratamento formal da incerteza, desde a sua descoberta no sentido de como os pensadores foram incorporando isso explicitamente nos seus textos, e como o seu tratamento mais formal, essa expressão maior da incerteza naquilo que é feito, ela é típica da revolução científica e ela abre espaço, então, para os métodos estatísticos como um tal. Porque se tem uma das coisas que estatística se ocupa é de tratar a incerteza, é orientar decisões, expressar ideias, mas acompanhada sempre de incerteza. Fazendo uma simplificação extrema, de nada adianta você saber a intenção de voto de um candidato se você não sabe qual que é a margem de erro da pesquisa. Isso é uma expressão de incerteza e isso pode ser ampliado de várias formas. De novo, eu vou me referir muitas vezes nesse curso ao momento que a gente vive. Todas as questões relacionadas a projeções de cenários da atual pandemia, elas têm no pano de fundo e na expressão de alguns gráficos e saídas a ideia de incerteza. As incertezas quanto ao tempo de duração, as incertezas quanto à progressão do problema em uma ou outra região do país ou do mundo. Então, essas expressões de incerteza são fundamentais. E aí, o autor, então, em alguns momentos, eu fui pensando, ele caracteriza a ciência moderna nesse ciclo que ele coloca em contradição ou em contraste com tradições anteriores de conhecimento, como uma ciência disposta a admitir ignorância e que trata essa incerteza explicitamente, e aí se apoia fortemente naquilo que é observado, se apoia fortemente naquilo que é verificável através de dados. E aí um lugar central de observações em matemática. E daqui a pouco nós vamos dar uma ilustração bem simples disso. E a aquisição de novas capacidades, então, ela passa necessariamente por esse processo. Então, num subitem de um dos capítulos, que é uma fase que ele chama Ignoramos, ele diz que a revolução científica não foi uma revolução do conhecimento, mas foi uma revolução da ignorância. Eu achei muito interessante essa frase, quis compartilhar com vocês, porque mais do que descobrir o que a humanidade sabe, a humanidade talvez tenha tido uma noção mais clara do que ela não sabe. E é isso que é o motor de desenvolvimento da ciência e que torna o olhar do ser humano, que antes que sai lá desde a época de caçador-coletor, com preocupações bastante imediatas, a ter uma percepção da natureza, uma tentativa de compreensão do mundo, basicamente reconhecendo, a partir do momento que reconhece a ignorância, podemos fazer evoluções mais substanciais. E aí uma série de questões sobre o dogma científico, eu vou deixar na transparência para vocês lerem, eu não vou passar uma a uma para vocês, mas entre isso, ele coloca o desenvolvimento do novo ramo de estatística, com modelos probabilísticos se tornando centrais em diversas áreas, e como eu falei, a gente enxerga isso na situação atual que a gente está vivendo. E aí ele usa esse termo que eu traduzi literalmente, um movimento irresistível, a palavra é dele, rumo às exatas. Em muitas áreas é preciso primeiro estudar estatística do que o objeto em si. E ele, como historiador, falando isso, foi algo que me chamou bastante a atenção. Então, tá aí, essa é uma revolução, uma informação sobre a evolução e os temas que levaram, inevitavelmente, ao uso de ferramentas, dentre as quais se inclui a estatística. E aí eu pulo para os autores daquele primeiro livro da minha série de recomendações, que dizem, numa tentativa não trivial de tentar definir estatística, que estatística é a ciência de coletar e interpretar dados. Então, coloca não como técnica. A palavra ciência ali foi destacada com muita intenção ali. Não é uma técnica, é uma ciência. Existe uma enorme diferença. Não é só matemática, é uma ciência. Então, é uma ciência de coletar e interpretar dados, que depende muito da fundamentação matemática, que é o que dá embasamento para essa ciência, e que lidar com incerteza é a pedra fundamental, é a ideia central de qualquer método estatístico. Então, vejam aí como é que a gente está
ligando aquelas 3 áreas de novo a partir dessa definição bastante bem colocada desses autores aí. Então, dessa forma, é lógico que isso se aplica às mais diversas áreas de conhecimento. Os dados obrigatoriamente envolvem sempre imprecisão e incerteza, nós estamos vendo isso de novo no contexto atual, e a gente tem, então, a contribuição tanto no método dedutivo quanto estatístico inferencial desse tratamento da incerteza. Eu vou passar um pouco mais rápido por esse slide, mas a ideia é o seguinte: uma visão determinística do mundo, eu diria assim, olha, se eu tenho 2 pontos, entre eles passa uma reta e eu não teria muita dúvida do que acontece. A partir do momento que eu tenho o 3º ponto e que eu acho que tem que passar uma reta ali, mas esses pontos não estão alinhados, surge a ideia de incerteza, de imprevisibilidade, de erro, de desvio, qual que é a natureza desse erro e qual que é a reta que, afinal de contas, representa esses 3 pontos. Com 3 pontos não alinhados, eu já não defino unicamente uma reta. Como que seria definir essa reta e expressar a qualidade dela? Tudo isso leva à necessidade da estatística. Então, nesse slide aqui, a gente coloca o tripé, que você tem os estados da natureza, que são as áreas substantivas de conhecimento que vocês trabalham, tem os dados que são obtidos, e tem os modelos, que são construtos teóricos, são idealizações que a gente faz na nossa cabeça para tentar enxergar ou simplificar a natureza a partir de algo que seja palpável. Então, nós vemos que a teoria estatística, ela relaciona a natureza com um determinado modelo. Então, eu vou pensar qual que é o modelo que descreve bem, qual que é o modelo que, por exemplo, de novo, referindo ao contexto atual, qual o modelo que tenta descrever a evolução de uma epidemia ou de uma epidemia num determinado local. Então, essa ponte é uma ponte alimentada basicamente pela teoria. Esse modelo e essa teoria, ela precisa ser colocada à prova a partir dos dados, né? E a obtenção dos dados é uma incursão na natureza feita por um experimento, e a palavra experimento eu estou usando num sentido geral aqui, qualquer instrumento de coleta de dados, não precisa ser um experimento, pode ser uma pesquisa por amostragem, um questionário, etc. E depois, com o confronto desse dado com o modelo para tentar validar essa teoria ou não, é o objeto da inferência estatística, para dizer se aquele modelo faz sentido. Então, esse triângulo, ele vai estar por trás de toda a metodologia, especialmente todos os métodos e procedimentos estatísticos que vocês vão usar nas áreas de vocês, eles vão estar, de algum momento, de alguma forma, simplificados por esse triângulo, onde os elementos são aquilo escrito em azul e os métodos são aquilo escrito em vermelho. Eu convidaria a cada um de vocês olhar o que está fazendo, vários de vocês estão com pesquisa em andamento, como alunos de pós-graduação, e tentar distinguir, naquilo que vocês estão fazendo, esses 6 elementos expressos nesse gráfico, né? E aí a outra coisa é que não é uma rodada, esse procedimento se dá de forma iterativa. Você tem aquele modelo que descreve a natureza sendo ou não validado o dado, isso gera uma nova percepção do estado da natureza, eventualmente um outro modelo corrigido, adequado, ou a obtenção de novo dado também provê uma nova evidência sobre o modelo, e esse processo entre modelo, natureza, dado, ele se dá de uma forma interativa, onde você vai tendo uma evolução natural ao longo do tempo. Então, vários orientadores de alunos de pós-graduação desenvolvem uma linha de pesquisa onde um determinado estudante, num determinado tempo, ele cumpre uma ou 2 ou 3, 1 ou 2 ou 3 ciclos desse processo, que às vezes fazem parte de uma pesquisa que no longo prazo, no intervalo de anos, mesmo décadas, vai fazendo essa construção iterativa do conhecimento. E aí, determinadas contribuições são ciclos nesse processo. Então, em termos de princípios e ideias, eu convidaria novamente ao raciocínio. Qual a questão sobre a natureza que queremos investigar? Cada um de vocês certamente pode fazer essa pergunta em relação ao seu trabalho. A segunda é fundamental. Existe a série de questões, uma série de conjecturas, uma série de visões sobre o problema.
Mas o que pode ser de fato validado com os dados? Quando a gente recebe colegas, estudantes e profissionais de outras áreas, essa é uma questão que surge logo de início. Existe todo o contexto que leva a uma determinada pesquisa, mas aquela pesquisa, com aquele dado que ela pretende coletar ou já coletou, ela responde o quê? Não raramente, o objetivo e a visão é muito mais amplo do que aquilo que o dado permite. Então, esse olhar crítico vai ser importante e vai nos acompanhar aqui nesse curso, né? Que experimento, de novo, essa palavra talvez não seja feliz, né? Mas por experimento, eu estou querendo dizer mecanismo de obtenção de dados, mecanismo de aquisição de dados. Que mecanismo de aquisição de dados pode fornecer o dado que a gente pode trabalhar? Vai ser uma entrevista? Vai ser uma amostra de sangue do paciente? Vai ser um questionário? Vai ser uma medida direta? Por exemplo, eu posso medir diretamente o teor de um indivíduo, de um determinado elemento no indivíduo. Faço um exame de sangue, meço o teor de um determinado elemento, meço o colesterol do indivíduo, etc. Ou ele é uma medida indireta, eu faço perguntas para ver a percepção dele sobre um determinado tema. Então, são coisas muito distintas que vão envolver procedimentos e tratamentos e visões diferentes. Como podemos aprender com os dados sobre a questão de interesse? Existe incerteza, como que, de onde ela vem? Nós vamos ter uma aula, mas por que nós somos incertos? Por que existe incerteza nas previsões de cenário, por exemplo, da evolução da Covid no Paraná? E como mensurar? E, finalmente, feito tudo, como que eu posso validar? Esse é, mais ou menos, o roteiro que leva uma pessoa a se utilizar a estatística. Notem, eu não coloquei nenhuma técnica, nenhuma palavra, eu não botei modelo de regressão, não botei análise de experimento, não botei parâmetro, não botei teste T, não botei p-valor, não botei nada disso. Isso são técnicas que estão endereçando a essas grandes questões conceituais que nos interessam. Então, espero que esse slide nos acompanhe ao longo da aula. E como que a mágica acontece? Eu falei no início, né, que a matemática e a estatística foram entendidas como ferramentas obrigatórias nesse processo, né, uma mudança irresistível na direção das exatas, como o autor Harari falou. Vamos considerar um evento bem simples, estilo pesquisa eleitoral, só que bem menorzinho. Eu tenho 80 indivíduos, 19 mostraram possuir uma determinada característica. Eu posso concluir disso? Se esses indivíduos são uma amostra de uma população maior, o que eu posso concluir na população maior? Qual a incerteza dessa minha fala? E eu posso dizer que isso aí é realmente superior a 20%? Vamos fazer uma conta rapidinha aqui. Vamos entrar aqui. Quanto que dá 19 dividido por 80? Opa. Olha só, na minha amostra eu tenho 23,75 indivíduos com a característica. Vamos supor que fosse aí, no caso, um inquérito sorológico. Será que eu posso dizer que 23,75% da população já desenvolveu anticorpos para o vírus, se eu tiver esse dado? Então, percebam, são elementos simples que ilustram as necessidades do tratamento estatístico. Eu tenho que formular esse problema, eu tenho que fazer alguma conta, nesse caso ela foi uma conta trivial, que eu fiz simplesmente dividindo 19 e 80, mas se o meu problema é mais complexo, que conta eu faço com os meus dados? Se eu estou comparando diversos grupos para saber qual que tem uma resposta melhor, por exemplo, comparando diversos medicamentos para saber qual fornece uma resposta melhor, qual a conta que eu faço com os dados? Essa é a primeira coisa. Qual a incerteza dos meus resultados? É a segunda ideia técnica importante. E terceira, o que eu posso falar? Aquela diferença, aquele resultado é ou não significativo? E vamos dizer que esse significativo, para mim, aqui, é ter garantia que está acima de 20%. Essas são questões conceituais. E, nesse momento, é interessante, sem entrar na tecnicalidade da coisa, nós vamos visitar essa figura, e talvez ela vai ser a figura de fundo dos próximos slides do curso,
essa é a figura que governa e que ilustra como que essas questões colocadas no mundo real são transcritas, como se eu estivesse fazendo uma tradução para uma linguagem, para a beleza da linguagem da matemática. Porque, basicamente, nesse problema, o meu interesse é estimar a porcentagem da proporção com uma determinada característica. Estimar a incerteza sobre isso e saber se isso que eu observei num grupo reduzido me dá confiança para dizer que esse percentual já ultrapassou 20%. Olha só, essa função que nós vamos aprender a construir no curso, ela tem uma ideia de que o máximo dela é exatamente 23,75, aquela conta que a gente fez. Então, se eu construir essa função, eu tenho assim, olha, no máximo dessa função, eu tenho um valor que tem interpretação no mundo real como um valor que é, como se diz em inglês, my best guess, né? Meu melhor chute para o estado da natureza atual. Mas eu também tenho, em função da abertura dessa função, o fato de que se eu fizer um corte nela num ponto adequado, então eu defino não um valor como esse valor vermelho, mas uma faixa de valores como são esses valores marcados por azul. E faixa de valor é exatamente a ideia de incerteza. E, finalmente, associado a essa ideia de faixa de valor, eu posso ver se aquele valor de referência 20% tem ou não um valor de relação com os dados que diz se aqueles dados suportam ou não uma determinada conjectura sobre o estado atual da natureza, no caso, já ter ultrapassado de 20%, se fosse um inquérito sorológico. Então, não se preocupem se a figura não é totalmente clara nesse momento, mas o que eu quero dizer é que essa é a ponte que a gente pretende trabalhar com vocês nesse curso, de que questões no mundo real, no mundo conceitual, chamam por estatística nos seus métodos, e nesse momento de se passar do mundo real para a estatística, há uma matematização nesse sentido de que você constrói, usando os elementos abstratos da matemática e usando os métodos estatísticos, as compreensões estatísticas, você constrói uma representação simbólica daquele seu problema. E essa representação simbólica te permite fazer o processo reverso, então, e responder às questões no mundo real que estão expressas nesses pontos que estão no slide. Então, essa é basicamente a função ou a forma que eu gostaria de apresentar a estatística para vocês. Nós vamos fazer um intervalo de 15 minutos, mas antes disso eu vou pedir para o Gabriel, que está comandando as perguntas no chat, me avisar se tem perguntas dos alunos. E durante esse intervalo de 15 minutos, tem um quiz, tem 2 quiz lá no Moodle, se vocês puderem responder um, se quiserem responder o 2, não tem problema, mas nesse momento eu gostaria que vocês respondessem o primeiro quiz que tem lá no Moodle. Nós vamos fazer 15 minutos para todo mundo poder tomar uma água, levantar da cadeira, fazer o que precisa, e daqui 15 minutos a gente retorna. Às 3h30 nós retornamos. Essa é a primeira parte da aula, até mais logo para vocês. Alguma pergunta, Gabriel? Boa tarde, professor. Só um comentário. O Danilo comentou que ele amou a referência do box do Hunter, e um outro aluno disse que pediu para colocar o material da próxima aula alguns dias antes para facilitar o estudo do material, para chegar mais preparado. Tá bom. Danilo, essa referência foi um dos primeiros livros que eu li, né? E já tem muitos anos que eu li isso, e realmente essa frase eu nunca mais esqueci. Eu compartilho a sua simpatia com a frase com você. Quanto ao material, nós vamos tentar, na medida do possível, fazer alguns materiais pré-aula e vamos colocar algumas coisas. Eu não tenho como garantir colocar os slides com muita antecedência, porque a gente trabalha um pouco neles. Mas eu posso fazer uma coisa que é o seguinte: eu posso colocar os links para as aulas dos anos anteriores sobre aqueles assuntos, que aí vocês podem ter isso à disposição. Tá? Nem sempre a gente consegue preparar o material com tanta antecedência. Preparando, a gente coloca. Professor, mais uma pergunta e depois eu queria falar da chamada. A Jordana pergunta: essa faixa de valor em azul seria a probabilidade de um certo evento?
Essa faixa de valores... Cali, você podia me responder, e os alunos, quando eu mexo o meu mouse na tela, as pessoas enxergam o meu mouse? Eu tenho talvez até que colorir ele melhor, né? Acho que sim. Tá. Eu não estou vendo muita diferença. Tá, mas você enxerga o meu mouse. A Jordana, né? A faixa de valores, Jordana, nesse caso específico aqui, ela é o que a gente chama de intervalo de confiança, ela que estaria ligada com a ideia da margem de erro nesse caso. A interpretação técnica nós vamos fazer um pouco mais à frente no curso, né? Mas ela tem uma interpretação probabilística que nós vamos discutir. Mas é a ideia de falar, olha, eu ao invés de supor que o valor na população seja exatamente o valor da amostra, 23,75, eu falo, olha, eu tenho uma certa credibilidade aceitável que o valor esteja, olhando mais ou menos aqui, entre 17 e 33. Então, eu falo com alguma margem de incerteza. Então, o importante aí é que essa função, pela cara dela, me dá a possibilidade de quantificar a incerteza. Se essa função for mais fechada, eu tenho uma incerteza menor. Se ela for mais aberta, eu tenho incerteza maior. Nós vamos construir detalhadamente essa função numa aula mais à frente. Obrigado pelas perguntas. Licença, professor, mais uma coisa. A Ana Becker perguntou se o quiz vale nota e como será a avaliação da disciplina. E eles também falaram que eles não conseguem ver o mouse do senhor. Tá bom, então eu não vou usar o mouse nesse momento, obrigado pelo retorno. E sobre as avaliações eu vou falar num slide um pouco mais para frente. Esse quiz, o importante é a participação dele e não acertar. Muitos dos quiz eles são prospectivos, quer dizer, vocês vão responder perguntas sobre conteúdos que vão ser expostos na aula. E, evidentemente, eu não posso avaliar que vocês já saibam isso com antecedência. Então, o que interessa no quiz é a participação quando ele antecipa um conhecimento e não o acerto das questões. Obrigado. Mais alguma? Então, daqui 10 minutos nós voltamos. 3h30 nós retornamos.